Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do CFN, do estúdio do CFN. E hoje nós iremos conversar com a Marivalda Nascimento. Oi, tudo bem, Marivalda? Seja bem-vinda ao nosso episódio de hoje. Oi, Wesley, obrigada. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é você? De onde você veio? Pode ficar à vontade. Meu nome é Marivaldo Nascimento, eu sou indígena do povo Jeripancó de Alagoas, né? Atualmente eu estou atuando na Secretaria de Saúde Indígena, no âmbito da vigilância alimentar e nutricional. Do Ministério da Saúde? Isso, a Secretaria de Saúde Indígena ela faz parte do Ministério da Saúde. E dentro dessa Secretaria de Saúde Indígena, a gente tem a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, que é o que rege o nosso SAS e SUS, que está lá dentro do nosso sistema de saúde indígena. Ok. E como é que funciona esse seu trabalho? Você trabalha com o quê? Você lida diretamente com os povos indígenas? Você trabalha com a gestão? Como é que é? Atualmente eu trabalho com a gestão, né? Mas já fui de território atuando diretamente com os povos indígenas da região norte e do nordeste. E aí foram alguns anos trabalhando lá no território e hoje trabalhando nesse âmbito da gestão, mas acompanhando as nutricionistas que atuam nos 34 distritos sanitários de saúde indígena lá nos territórios, né? Então, elas atuam diretamente lá no território. Isso, nós temos elas na gestão dos distritos e nutricionistas que atuam lá no território. Então, aqui no âmbito central, eu oriento essas 34 nutricionistas que vão orientar as outras que estão, sei lá, mais de 100 nos territórios atuando diretamente com os povos indígenas. E por acaso você precisa se direcionar até esses territórios, fazer algo local com elas? Como é que é? Sim, dependendo da necessidade desse território, eu sou acionada para ir até lá, né, acompanhar essa nutricionista de distrito e fazer orientações, qualificações para as nutricionistas a partir das atualizações que acontecem aqui no Ministério da Saúde, porque toda a nossa atuação está pautada não só na nossa política, mas também no que preconiza o Ministério da Saúde, nos cadernos de suplementação, né? Sim. E assim, eu penso no seguinte: o Brasil é um país gigantesco e existem várias etnias, vários povos. Como é que a gente consegue é, trabalhar essa variedade, essa diversidade de culturas indígenas dentro do Brasil? Tem como? Ou é algo mais padrão para todo mundo? Existe um desafio ainda, né, Wesley? Acho que o desafio é compreender que não existe uma única realidade indígena. Existe, na verdade, uma diversidade que você falou, e cada povo tem a sua organização social, ele tem a sua espiritualidade, o seu modo de vida e de, por exemplo, consumo alimentar. Então, é um desafio. A gente não pode, não é uma receita pronta. A gente não pode, enquanto nutricionista, trabalhar a partir daquilo que a gente aprendeu na academia, né? E esse é um desafio para o nutricionista que não conhece a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, porque na maioria das vezes, quando eles chegam no território, ele já chega com um plano de cuidado pronto. E isso não vai funcionar quando a gente sai e chega nesse território e leva esse plano pronto, né? Porque você precisa entender a interculturalidade daquele local, como eles se organizam, o que eles comem, como eles gostariam de se organizar com você para que você tivesse esse cuidado. E a gente tem esse desafio principalmente porque o nutricionista, ele se desloca, ele não tem essa realidade. Existem aldeias muito remotas e, consequentemente, essas aldeias, elas têm sido impactadas pelas crises climáticas, por exemplo. E o nutricionista, quando ele não entende como funciona esse território, quando ele não trabalha, não escuta, né, não faz essa escuta qualificada, na maioria das vezes ele não vai conseguir fazer um atendimento por conta da diversidade mesmo. Então, a gente tem caminhado para que lugares como esse que eu estou agora traga a saúde indígena para o centro da conversa, para que outros profissionais eles comecem a entender o que é a saúde indígena, mesmo que ele não tenha a pretensão de ir trabalhar um dia no território, né? Porque no território a gente trabalha com atenção primária.
E na maioria das vezes, quando esse paciente ele precisa se deslocar para a cidade para atenção secundária, esse nutricionista vai acabar encontrando esse paciente no hospital Uhum. e é a partir daí que a gente encontra o desafio. Como é que eu vou atender? O que ele come? Como ele gostaria de ser atendido? E esse espaço que o CFN está trazendo hoje, para mim, é de suma importância, porque a gente hoje tem muito nutricionista atuando e que já passou por diversas dificuldades por não entender a política. E é interessante de saber também, porque quando o indígena ele sai do seu território e vai para um hospital, por exemplo, a gente já tem várias barreiras. Uma delas é a linguística, né? Que às vezes ele não tem alguém para se comunicar, alguém que entenda, né, o hábito alimentar dele. Então, isso também é uma dificuldade, né, de entender essas diferenças regionais, e, enfim. Sim, assim, nos hospitais, hoje, a gente já tem uma rede de conversa, né, entre os conselhos de saúde local, que a gente preza por esse paciente estar acompanhado, principalmente se ele não fala na língua, né? Na maioria das vezes ele fala o português ainda ali bem pouco, mas quando ele sai do seu território e chega nesse âmbito, ele não vai querer se comunicar em português. Uhum. E aí a gente preza por ele estar acompanhado por um intérprete, né? Mas e aí, se ele não tiver? Como é que o hospital ele vai procurar atender esse paciente, né? Então a gente está sempre falando que a Secretaria de Saúde Indígena ela está aberta para esse diálogo, né, estadual, municipal, no âmbito federal, para que as pessoas entendam que vai precisar ter um diálogo para entender de que forma a gente pode atender esse indígena de uma forma intercultural, em que ele se sinta contemplado na equidade que a gente tanto fala no SUS. Exatamente. E em relação à alimentação do indígena hoje, como que você a alimentação ela ainda é fortemente cultural, com alimentação natural, ou ela tem passado por transformações ao longo do tempo, com o consumo de ultraprocessados, enfim. Como que você interpreta de uma maneira geral a alimentação dos territórios indígenas? Então, a gente tem uma diversidade de povos, né? São mais de 300 povos. E nessa diversidade a gente vai ter desde a preservação do território a escassez, né? Por exemplo, da terra. Como é que essa terra, se ela já está homologada, né? Se esse indígena ele tem direito à terra, se essa terra foi impactada pela mineração, né? Pela contaminação dos rios. E tudo isso vai influenciar na alimentação dos povos indígenas. E a gente, infelizmente, hoje temos os impactos climáticos acontecendo, temos a transição alimentar que já aconteceu, principalmente pela proximidade da cidade com o território. A colonização que está aí, a gente não pode deixar de falar. E essa mudança, ela tem realmente impactado, porque ela impacta os sistemas alimentares dos povos indígenas e acaba trazendo insegurança alimentar e nutricional Uhum. com a questão dos ultraprocessados, açucarados, os processados, que muitas vezes, né, a gente fica falando assim, a gente quer muito que o indígena continue comendo o que é dele, mas a gente também não pode negar que ele conheceu um outro lado da alimentação e ele, igual todo mundo, né, não tratando o indígena, porque teria que ser ele a não comer aquele alimento, a gente proibir, né? Eu acho que a transição aconteceu e o nosso papel enquanto saúde é buscar a forma de falar, né? Resgatar ali o que for necessário de falar da alimentação saudável para eles, a partir do que eles têm em território. Falar de políticas públicas que resgate essa questão dos sistemas alimentares, porque aconteceu, mas o indígena ele ainda busca fazer o plantio, ele está buscando ali resgatar os seus sistemas alimentares, e a gente tem lutado por isso no âmbito federal para falar de política pública que faça construção a partir da escuta do território
que quando você tem uma escuta, fica muito mais fácil, né? Esse indígena, ele vai saber qual é a necessidade dele, ele vai saber em que momento ele foi impactado e como ele gostaria de resgatar esse sistema alimentar para que ele volte a ter segurança alimentar e nutricional. E você soltou alguns impactos, né, mudanças climáticas, isso. Isso tem impactado no estado nutricional desses indígenas? Ou houve mudança no sentido de ter sobrepeso, obesidade, ou até mesmo a fome, insegurança alimentar? Como que você avalia esse cenário? Teve impacto, né? E a gente, quando a gente fala de impacto, as doenças crônicas principalmente, né? Quando a gente olha os distritos distribuídos ali, norte, nordeste, a gente vai ter impactos diferentes, né? No nordeste, a gente tem o impacto das doenças crônicas, trazendo obesidade, de diabetes, a hipertensão. Quando a gente vai para a região norte, a gente tem um impacto também, né, por conta dos alimentos ultraprocessados e açucarados, que impacta nutricionalmente, que muitas vezes a gente chama de desnutrição, e as pessoas sempre remetem à questão da falta de alimento, né? Mas eles esquecem de falar que o consumo de ultraprocessados em grande quantidade pode levar a uma desnutrição por falta de nutrientes adequados para aquela criança. E claro que a escassez de alimentos por conta dos rios, né, da falta da pesca, da coleta, ela vai acontecer. E na maioria das vezes, quando esses indígenas eles recebem as cestas de alimento, elas, na maioria das vezes, não vão contemplar a realidade do povo. Então, é entender. É, eu sou da região norte. E aí eu recebo uma cesta de alimento que vai conter charque, arroz, óleo, nanã, arroz, macarrão. E aí, inevitavelmente, eles vão ficar com fome, porque aquele alimento não é da cultura e vai impactar na saúde dessas pessoas. Então, tem diversos fatores. Veja que a gente fala tanto do alto valor, assim, quantidade de alimento que tem um baixo valor nutricional, a escassez de alimento, ou então uma quantidade de alimento que não contempla a cultura. E é por isso que a gente fala dessa tão sonhada escuta a partir dos povos para construir com eles, porque fica muito mais fácil quando a gente faz uma escuta qualificada. Recentemente, o Ministério ele lançou a cartilha, né? A cartilha de alimentação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, que você participou da cartilha, como é que foi essa construção e o que que ela traz. Então, pensando em tudo que a gente tem vivido, né, no cenário de transição alimentar, e eu já atuei na Casa de Saúde, de Apoio de Saúde, né, indígena, ela está ali, são 70 casas de apoio de saúde que estão distribuídas nas cidades, estrategicamente para quem faz essa atenção secundária, né, fora dos seus territórios, e acompanhando de como tem sido crescente essa questão do consumo de ultraprocessados dentro de um ambiente de saúde. A equipe de vigilância alimentar e nutricional pensou na cartilha para que as equipes pudessem usar, fazer educação em saúde, educação alimentar, falando daquela cartilha, mostrando para eles o que está escrito. Ela também foi pensada para eles, né? Então, a cartilha ela tem uma linguagem super simples, acessível, que eles pudessem entender o que eles estivessem folheando ali. A cartilha ela contém imagens, né, que remetem a eles, que eles se identificassem, que eles pudessem se identificar. Ela foi desenhada toda por um indígena, ela chama Yacunan Tuxá, que tem um trabalho muito bonito de grafismo. E a Yacunan foi lá, a gente construiu e ela foi lançada em abril, né? E tem. E eu tenho falado que ela não é só para casar, e apesar dela ter tá lá escrito que é para casar, é porque a gente criou essa cartilha a partir de uma nota técnica sobre ultraprocessados e açucarados nesse âmbito de saúde. Mas para quem quiser, né? Para todo mundo. Ela é uma cartilha que está lançada no site do Ministério da Saúde, na Biblioteca Virtual de Saúde, e que todo mundo pode acessar. Que ótimo. E já caminhando para o nosso final, eu gostaria que você contextualizasse um pouco o papel do nutricionista. Qual a importância do nutricionista no contexto desses territórios?
e na promoção da alimentação saudável? Eu acho que é toda a importância, né? A nossa equipe multidisciplinar, infelizmente, pela diversidade de povos, não consegue hoje ter uma nutricionista em cada equipe, né? Mas a gente tem tentado, a partir dos distritos, criar esse mecanismo de acompanhar as populações do jeito que a gente pode. E assim, o papel dela é fundamental, principalmente quando entende o contexto que ela está trabalhando. E a gente reforça muito que a Secretaria de Saúde Indígena, através da política, ela trabalha com essa questão do lado biomédico e das medicinas indígenas. Então, o profissional de nutrição, ele precisa entender isso. Ele precisa falar com o pajé, com a parteira, com o agente indígena de saúde que mora no território, que entende o território. Criar essa confiança com essas pessoas que estão ali naquele local é de fundamental importância para que se tenha esse cuidado em saúde de uma forma completa, né? Que a gente o que a gente chama de integralidade do cuidado. E o nutricionista, a partir dessa integralidade, ele consegue falar de diversas formas sobre a alimentação saudável, o consumo dessa alimentação e a importância dele para os nossos corpos territórios. Você gostaria de deixar uma mensagem no final para quem está ouvindo a gente? Eu gostaria muito de falar que esse espaço, não só do CFN, mas em diversos outros, ele tem sido de suma importância para que eu, enquanto mulher indígena, profissional de nutrição, fale do quanto é importante a gente criar materiais que falem sobre saúde indígena e de como nós, enquanto profissionais atuantes, podemos enxergar essa interculturalidade, esse jeito diferente de cuidar de uma população que realmente precisa de um olhar diferenciado. Marivalda, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras. A gente percebe, né, o seu amor pela profissão e como a nutrição é linda e aonde ela consegue chegar. E aonde a gente quer chegar cada vez mais. Obrigada. Então, muito obrigado. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a atenção. Obrigado, Marivalda. Já